Falando um pouquinho, o IB faz na parte de treinamento, né? Tem muito treinamento na parte de comportamental, hospitalidade, receber, cuidar, pós-venda, enfim, tudo que é ligado a atender e acolher. São as duas palavras aí mestras. Os eventos que nós estamos, esse, né, que já coloquei no café da manhã, que algumas vezes pode ser que ele seja híbrido, mas esse ano temos feito muita coisa online, tá? Então, se tiver híbrido, vocês vão estar sabendo, né? Fazemos a distância ou presencial. E nós temos o programa IB de Excelência em Hospitalidade Empresarial, que as empresas se tornam membro e tem aí um pacote de benefícios. Pode seguir, Jéssica, por favor. Aqui, né, para quem não conhece, aqui são visitas, café da manhã, olha, estou vendo vários momentos aqui de eventos que nós fazemos, tá? Pode seguir. E qual o benefício de ser membro? Primeiro, nós temos 4 grupos de estudo da hospitalidade, e esses estudos geram um conteúdo das discussões, e depois nós fazemos uma publicação no mercado, um artigo, uma pesquisa, um estudo, tratando ou abrindo a possibilidade de explorar, de levar para o mercado essas discussões. Lógico que existe a confidencialidade das empresas, obviamente, mas os temas nós fazemos virar estudos. Então, a ideia é muito uma coisa mais acadêmica, de uma discussão que não adianta ficar só no grupo, ficam eles são beneficiados, mas também nós levamos para o mercado aquilo que eles discutiram durante 1 ano, 3 meses, 5 meses, meio ano, enfim, tá? Então, são 4 grupos. Nós temos experiência do cliente, inovação, tecnologia, pessoas, saque e ouvidoria nas empresas. Tem grupo aí que tem mais de 10 anos de existência e cada grupo tem um coordenador. A Karina que está conosco aqui coordena o grupo de experiência, que já tem trabalho para ser publicado já esse ano, e estão começando com outro tema novo ainda nesse semestre. Temos esse café da manhã, mini meetings, aconteceu um bárbaro no mês passado com o Maeda falando sobre toda a parte de programa de VOC, ou seja, a voz do cliente, como monitorar, como tratar, como entender, como não fazer, não cometer erros em relação a decisões que se tomam por falta aí de conhecimento. Então, agora eles vão ser disponibilizados só para os membros, nós tínhamos aberto, agora nós vamos só colocar exclusivo para os membros do programa, tá? E curso, eventualmente, que nós fazemos também voltado ao segmento. Pode passar, Jéssica? Aqui eu falo um pouquinho, né, dos motivos, ó, nas últimas visitas nós fizemos agora, acho que a última está aqui, Fleury não, foi Mary Kay, acho que nem está aqui das visitas, mas eles acontecem a cada bimestre, essas são presenciais, então nós vamos conhecer as operações, conhecer processos, pessoas, comunicação, ambiente, é muito, muito rico, muito, eu diria assim, engrandecedor, porque as pessoas têm contato direto com as pessoas e as operações. E outra proposta nossa é desenvolver essas métricas aí, essa gestão da hospitalidade da experiência, construindo modelo, construindo conteúdo de várias formas, tá? Então nós abrimos aí um leque muito grande, porque tudo isso é hospitalidade. Pode passar, Jéssica? E aí nós colocamos aqui, né, outro é benchmark diferenciado. Exemplo, de ontem eu recebi, o Einstein quer falar com a Porto Seguro. Então, eu ponho essas empresas em contato para trocar as necessidades que eles têm. Então, é um benchmark diferenciado, onde eu sirvo de pilar para promover essas trocas, às vezes entre empresa ou outra, na construção de grandes conteúdos, ok? Então, a Berry Kay foi essa última visita, a Care Plus, a última que nós fizemos. Então, isso aqui é um benefício bem legal, pode seguir. E aí existem aí os tipos de plano, os grupos, ó, todos os estudos já publicados, gente, ó, tá agora a experiência do cliente publicado, 6 pilares da experiência, a avaliação do framework para trabalhar na busca de melhorias, tem um outro fechado agora que a Karina já vai, provavelmente, disponibilizar já para frente. O grupo de pessoas tem inúmeros trabalhos publicados, eles estão todos na TV Hospitalidade, pode seguir. Jéssica, por favor. O grupo de inovação e tecnologia trabalhou metaverso, trabalhou uso de tecnologia, aplicação da ESG. Eles estão discutindo, acabaram a discussão agora de IA com foco no atendimento ao cliente, que é mais ou menos o tema que nós temos um pouco hoje, e os grupos de saque e ouvidoria também. Então, se você olhar, tem mais de 20 trabalhos aí, estudos publicados, como resultante da reunião desses grupos de estudo, que as reuniões são mensais e são todas hoje online, tá? Então, o Brasil inteiro pode participar. Pode seguir, Jéssica? E aqui a gente tem plano empresa para se tornar membro, para ter esses benefícios, plano empresa, plano profissional e plano estudante. Empresa é bronze, prata, ouro, dependendo da quantidade de pessoas que podem participar de algumas atividades. O profissional, minha empresa não quer, mas eu quero, você entra como profissional.
E estudante está fazendo uma pós, uma MBA. Lembrando que esse plano não é aberto para fornecedores de produtos e serviços. É só para usuários de produtos e serviços. Ok? Acho que essa é a minha fala. Perfeito? Pode passar. Jéssica, mais uma, só eu colocando meus contatos, mas pode seguir, pode tirar a apresentação. Eu vou só introduzir a Karina Girardi. Karina Girardi, você, obviamente, agora faz toda uma interface aí com os nossos convidados, Rafael Lisiero, Daniel Gonçalves e Bruno Daniel. Karina, obrigada. Estou passando. A Karina, ela é uma especialista aí na parte todinha de CX, está antenada com tudo que vocês podem imaginar de mercado e coordenando o nosso grupo de experiência. Karina, tá me vendo? Tudo bem? O pessoal tá me vendo aí? Eu tô. Perfeito. Então, eu vou passar Ah, agradecendo. então Karina, agora eu combinado. vou deixar a bola para você. Gente, só lembrando, as perguntas vocês podem fazer via chat. Karina, qualquer coisa que vier, eu introduzo para você se você não estiver vendo, tá bom? Combinado. Eu vou ficar de Obrigadão, olho viu? também. Pode Eu tô deixar. aqui. Obrigada. Obrigada, Bia. Eu que Oi, agradeço. pessoal. Tudo bem? Desculpem aí o nosso atraso, mas o mundo tecnológico aí a gente vai falar hoje muito de tecnologia, mas a gente vive a experiência na prática, né? Muitas vezes a gente é pego de surpresa. Mas meu nome é Karina Girardi, como a Bia já me apresentou, sou uma apaixonada e super entusiasta da área de experiência do cliente. Atualmente moro aqui nos Estados Unidos, fazendo um trabalho de transição de cultura, conhecendo um pouquinho o CX aqui do outro lado do mundo, mas eu estou muito feliz de fazer parte e de não largar a mão do nosso Brasil, né? Porque a gente vê que o Brasil já está à frente de muitas coisas, principalmente nessa parte de IA, e a gente vai ver aqui com os meninos que vão compartilhar muitas experiências. E eu estou vendo aqui desse lado também que o Brasil, graças a Deus, está indo bem além do que a gente podia imaginar no passado, né? Então, hoje a gente vai falar de tendências, né, do uso de IA para o atendimento. A gente fala tendências porque é algo que ainda é novo, né? E o que o IA, né, traz de novo. Então, a gente vive numa era onde a inteligência artificial está transformando muito rapidamente a maneira como a gente interage com os nossos clientes, com as pessoas, né? Ela não só está otimizando a eficiência operacional, mas também ela está redefinindo expectativas que a gente tem que ter para os nossos atendimentos, principalmente proporcionando muito mais interações é, personalizadas e eficientes, porque a gente também é cliente, a gente sabe como, né? A gente está mais exigente aí com o mundo, né? Como um todo. Mas eu não estou aqui para falar hoje vai ficar com os meus mestres aí. É, antes da gente começar, eu gostaria de apresentar rapidamente os meninos que estão com a gente aqui hoje. Eu estou muito feliz. O Dani Gonçalves é head daqui, mas eu tive o prazer já de trabalhar com ele no iFood, assim, um cara sensacional, que conhece CX também muito. Karina, desculpa interromper. Eles amaram os meninos. Eu tenho certeza que os três amaram. Eu tenho certeza também. Eu fico muito feliz assim de estar no meio aí desses três feras aí. Então, Dani, obrigada pelo convite. Estou super curiosa aí. O Dani tem uma carreira muito legal. Bruno, prazer. O Bruno ele é um senior manager global da Well Hub, que está crescendo aí agora com a junção da Gympass. E eu estou vendo isso muito forte aqui nos Estados Unidos, assim, muitas oportunidades aqui de mercado na Well Hub. E o Rafa, né, que é um Product Director, que também é muito conhecido aí com o Will Bank e as transformações. É muito legal de ver hoje CX com produto, né? Eu estava esses dias falando com um amigo, puxa, antigamente eu ia fazer um curso de atendimento, hoje eu estou indo fazer um curso de produto, porque realmente CX está totalmente associado à jornada do que a gente oferece para os nossos clientes. Então, antes de mais nada, eu queria apresentar esses três feras aí, já começando a agradecê-los e agradeço também a presença de todo mundo aqui. Nós vamos fazer um combinado. A gente tem algumas e muitas perguntas que eu vou mediar entre eles. E dentro do começo das perguntas, eles vão fazer uma breve apresentação aí sobre eles e o papel deles, né, como fundamental aí em conexão com CX e IA. E aí a gente foca na resposta aí que a gente quer tanto saber desse debate aí, que com certeza vai abrir muitas dúvidas. Combinado, pessoal? Então, bora lá, vou começar com o Daniel para esquentar. Dani, você faz uma breve apresentação, mas eu vou te fazer uma primeira pergunta. A gente está falando muito sobre tendências, né? Porque IA
ainda uma tendência. Quanto mais a gente cresce, a gente tem muito cuidado para a gente falar que IA é uma certeza hoje. A gente sabe que ela veio para ficar, mas a gente fala de tendência porque a gente tem um outro lado, que é muito o lado da preocupação com a segurança da informação. Eu queria muito saber de você como você vê a evolução, né, da IA no atendimento hoje, e nos últimos anos, né? A gente que trabalhou junto, a gente vivia numa tabela e planilha de Excel. Como é que você está vendo isso hoje na Daqui, né? Conta um pouquinho para a gente e faz aí uma breve apresentação sobre você. Beleza. Beleza, Karina. Obrigado pela introdução. Obrigado aí pela apresentação. E aí, rapidamente, falando um pouquinho sobre mim, né? Sou o Daniel Gonçalves. Se eu tivesse que resumir minha carreira num tweet, né? 10 anos em consultorias e os últimos 8 anos trabalhando em empresas de tecnologia, sempre com esse foco em CX e muita interface com times de operação e tecnologia também, né? Daí passei por Uber, Rappi, iFood, Grupo Loft e estou na Daqui, né? Desde finalzinho aí de 22. E aí, eu acho que pegando esse gancho, cara, o que é importante trazer e compartilhar com as pessoas? Eu acho que IA é basicamente um tsunami, né? Então, no começo, ele parece ali uma coisa muito pequena, você olha de longe, né? Você não consegue ver as ondas, a intensidade do que está vindo, mas é um tsunami. Acho que a gente não pode, né, subestimar esse negócio. Até porque, se a gente for olhar em retrospecto, a gente já fala sobre inteligência artificial, né, no meio empresarial, etc., há muitos anos. Só que você tinha aplicações ali caríssimas, eram projetos muito complexos, né, desenho de redes, algumas coisas nesse sentido, em que você via isso acontecendo. E basicamente nos últimos 2 anos, né, você começou ali, ainda mais com o advento do ChatGPT, entre outras estruturas ali, outros fornecedores de serviços de IA, você viu uma tempestade ali se formando, né? Rapidamente, nos últimos 2 anos, não era um assunto falado por muita gente, era um assunto ali muito mais restrito ao pessoal de data science, o pessoal nesses projetos complexos, intensivos em recursos, né, em tempo, e de repente acabou virando, né, um assunto que basicamente todo mundo, todas as áreas falam. Que eu acho que CX não foi diferente, né? Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu escutei sobre o ChatGPT foi no começo do ano passado, foi janeiro do ano passado, né? Uma pessoa falando ali, cara, né? Alguns e-mails eu estou revisando com o ChatGPT, estou usando ali para escrever mais rápido algumas coisas. Falei, poxa vida, que interessante, né? E hoje virou uma coisa que é basicamente sinônimo, né, do meu próprio dia a dia, eu acho que de muitos elementos dentro de CX. Né, de tal forma, tal foi a intensidade com que esse negócio se introduziu aí na vida de todo mundo e se alastrou em todas as áreas. E aí, quando a gente fala de CX, eu acho que tem a coisa mais aparente, né, mais evidente que todo mundo tem conversado, eu tenho visto bastante sobre isso recentemente, é muito na questão do famoso, né, chatbot. Então, você, de fato, ter o uso desse tipo de processamento de linguagem natural, você ter, de fato, a dinâmica do chatbot para conversar, para interagir com o usuário, né? Eu acho que quando a gente está falando de IA para CX, o primeiro item que vai para a cabeça de todo mundo esse tipo de aplicação, mas eu acho que tem outras coisas também que são muito poderosas, né? Eu acho que quando a gente fala desse tipo de recurso, a gente está falando de acelerar, por exemplo, um processo de monitoria de qualidade, a gente está falando, por exemplo, de revisar um processo de atendimento, ou revisar, inclusive, uma macro, né, uma mensagem ali que você vai trocar com o usuário, pensando em ser mais encantador, pensando em ser mais empático, mais assertivo. Não necessariamente você vai seguir isso no pé da letra, mas você tem visto a quantidade de aplicações, mesmo para coisas simples, né? Às vezes você está ali, tem um monte de processos, um monte de macros para revisar, e você consegue escalar isso muito mais rápido, com uma qualidade, com uma assertividade bem interessante, quando você começa a usar esse tipo de recurso. Então, acho que para tentar ser objetivo aqui, né, e sumarizar, eu acho que é um tsunami, é uma coisa que demorou para engatar no sentido de se popularizar, né? Eu acho que tinha uma evolução muito grande de interface de recursos ali, né? Conforme você começou a ter esses serviços disseminados, obviamente a expansão disso, inclusive para a CX, foi muito rápida, né? Eu estou falando basicamente de um ano e meio, basicamente, para isso, né, se alastrar do jeito que tem se alastrado, e dentro, né, da nossa vivência, do nosso dia a dia, acho que tem uma aplicação básica imediata, que inclusive tem várias empresas, startups começando a se debruçar em cima, que é o chatbot, mas você tem usos, inclusive, na cozinha, né, na operação de CX para acelerar treinamento, para acelerar a análise de dados, revisão de processos, entre outras coisas. É um pouco do que eu posso trazer aí, do que eu tenho visto na prática e também do que eu tenho conversado.
E você deu um update muito legal sobre a evolução aí, esse 1 ano e meio mesmo, assim, eu tive a mesma percepção que você, a gente estava reescrevendo, a gente estava juntando todas as nossas macros de Zendesk, quando eu estava vendo minha operação usando, super rápida a produtividade, eu, gente, que está rolando? Não, a gente estava pedindo ajuda para o GPT e os textos estão sendo super legais. Opa! Né? Então, você deu um contexto muito legal de evolução, e eu acho que, mais do que isso, assim, eu estava conversando com o pessoal da Startse esses dias, eles deram uma definição muito legal, que, assim, hoje a gente pegou as tarefas monótonas, né, que eram tarefas que não eram tão legais de serem feitas, isso aí a gente está botando para o IA fazer para a gente, ou pelo menos ajustar, né, para ter o ganho de eficiência, como você disse, e a gente aproveitar o nosso time para tarefas que são hoje mais complexas e que o bot ou a IA não está pronta ainda, né, para colocar a mão na massa e entregar para a gente. Amei, Dani, é um contexto incrível. E aproveitando o seu gancho aí, eu quero puxar o Bruno aqui, já que a gente está falando tanto, né, dessa evolução aí. Bruno, faz aí para a gente uma mega apresentação de você. Conta para a gente, na sua opinião, assim, quais são os fatores que você acredita que são e devem ser considerados quando a gente vai, de fato, implementar uma IA no nosso atendimento hoje? Porque a gente fala desse mundo bonito, e daí a gente tem vários players hoje no mercado, fornecedores, que fazem esse tipo de serviço já, ou que estão tentando entrar nesse mercado, e muitas vezes falam, eu tenho um custo-benefício excelente, mas queria a sua empresa para a gente fazer um teste e a gente trabalhar juntos. Mas a gente sabe que, na realidade, em CX é totalmente diferente, né? Quais são os fatores que, na sua percepção, a gente tem que considerar quando a gente perceber que a gente tem que fazer essa virada de chave de trazer IA, né, para a nossa realidade? Queria que você trouxesse para a gente aí um pouquinho da sua percepção. Bom dia a todos, bom dia, Karina, os amigos que vamos conversar um pouquinho hoje, o pessoal que está nos assistindo. Bom, falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou o Bruno Daniel, tenho mais de 20 anos de mercado, atuo sempre atuei no mercado voltado para B2B, tive algumas experiências para B2C ou B2B2C também. Hoje no El Hub sou gerente sênior de algumas contas globais voltado para B2B, parceiros, que são as redes de academia. E essa pergunta ela é bem interessante, Karina, porque quando você pensa em IA, trazendo só uma curiosidade, né? Tá pegando um gancho no que o Dani falou. IA teve um hype agora nos últimos 2 anos. Aí, se você pensar um pouco no histórico de IA, desde quando nós temos IA disponível para trabalho? Nos anos 80. Balela. A IA foi criada em 1940. É uma coisa muito antiga. E agora que a gente está vendo o hype, justamente por quê? Por conta de custo. Antes era uma coisa muito cara para você ter uma aplicabilidade no nosso mercado, principalmente no nosso mercado que tem margens grandes, volumes grandes, custos grandes. Então, você pensar em para otimizar alguma coisa no atendimento de CX era muito caro, né? E antes disso, a gente veio trabalhando cura, chatbot. Então, a gente viu toda essa evolução tecnológica para hoje chegar e pensar, temos IA disponível para atendimento. Mas acho que a primeira coisa que você tem que pensar quando você quer utilizar a IA no seu dia a dia é: inteligência artificial é uma ferramenta. Ela não é a bala de prata. Ela não vai resolver todos os seus problemas. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que caso de uso você quer resolver com inteligência artificial. Inteligência artificial, você pode criar diversas oportunidades. Ela pode te dar um mar de oportunidades. Você pode colocar IA para resolver o chatbot, IA para melhorar uma macro, IA generativa para, na hora do seu analista que está escrevendo um texto ou está no chatbot com o seu cliente, ela resumir e ser mais empática. Então, assim, a primeira coisa que você tem que entender é o que você quer resolver com IA, qual que é a sua dor. Você consegue resolver essa dor de que forma? De forma manual? Então, você quer otimizar o processo? Você quer reduzir custo? Você quer ser mais empático com o cliente? Então, a discussão ela vai além da IA. Primeiro, você tem que entender qual é a dor que seu cliente está sentindo no momento. Então, acho que no primeiro passo, mapear a jornada e identificar. Isso aqui eu preciso resolver. É isso que meu cliente está apontando. Se você vai trabalhar com IA ou não, eu acho que vai estar muito mais relacionado ao quanto você está disposto a investir versus a receita que esse tipo de problema vai te trazer. E também, passado esse momento de seleção, acho que você tem que pensar em qual é a ferramenta de IA que você vai usar para resolver esse problema. Por quê?
do mesmo jeito que você tem diversas aplicabilidades, hoje você já tem diversas APIs, diversas ferramentas que você pode conectar na sua IA. Pegar até um caso do que você falou do próprio Zendesk, que hoje já tem IA embarcado, hoje nós já utilizamos aqui no meu hub, inclusive, justamente para quê? Para otimizar o nosso AHT. Dessa forma, eu consigo ser mais rápido com o cliente em algumas demandas e a gente já consegue ver uma melhora no C7, porque eram jornadas que antes eu levava 20, 30 minutos, nós identificamos esse ponto de dor e falamos, poxa, eu consigo, hoje os atendimentos aqui no meu hub são todos via chat ou e-mail, então são só canais digitais, isso facilita muito a aplicabilidade da IA. Então nós conseguimos, junto com a ferramenta do Zendesk, utilizar algumas macros otimizadas para poder reduzir o nosso tempo de atendimento. E isso nos traz uma melhora da experiência do cliente. Principalmente, quando você pensa em Hub, nós falamos de end-user que estão na frente da academia, por exemplo, e não estão conseguindo fazer o check-in. Então, é uma experiência que precisa ser resolvida. É uma quick win, o cliente precisa dessa solução imediata, mas muitas vezes a gente demorava porque o nosso analista ele precisava buscar uma FAQ, ele precisava buscar uma macro, enfim. E com a IA, a gente conseguiu reduzir esse tempo. Então, basicamente... Muito legal, falou. O que você falou, Bru, eu queria só complementar quando você fala, né, que ela já existe há muito tempo. Eu queria meio que fazer um resuminho da primeira parte que você explicou, que a gente tem que ter a estratégia de tentar primeiro entender o que você quer resolver, né? Porque a gente traz IA, aí você vai olhar a árvore toda de tudo que você tem de onboarding, ongoing da jornada do seu cliente, e você, de repente, tem dificuldade de focar. É uma outra coisa que a gente tem falado muito no mercado, que com a IA você não tem que ter a resposta, né? A gente muito espera o que o chat ou o GPT ou o IA vai trazer para a gente de resposta. Mas a gente tem que ser muito sábio em como a gente vai perguntar. A gente não tem que ser... A gente tem que ter bons questionamentos para que daí sim a gente vá alimentando o semântico, né, dessa IA, para que ela consiga trazer boas respostas. A maioria das empresas estão indo na vertical de vou trazer IA e ela vai me dar as melhores macros, as melhores respostas da vida, e não é assim, né? Você falou uma coisa bem falada sobre a estratégia. A gente tem as primeiras perguntas do que a gente quer trabalhar, e perguntas mesmo. Como que você resolve um cliente estar na porta da academia, quer fazer check-in e não funciona? Como é que você escala isso? Você não precisa de uma macro. Dá para ele fazer sozinho? Dá para a gente incluir um autoatendimento? Então, são as perguntas, né, que eu vejo por esse lado. Eu adorei sua definição, muito legal. Resumindo, é isso, né? A experiência, qual a experiência que você quer resolver? E eu acho que aqui, olhando para a nossa aplicabilidade hoje, até olhando algumas tendências do mercado, quando você pensa em IA, ela é muito incipiente. Apesar de ser uma coisa muito antiga e está no hype agora, mesmo o ChatGPT, ele tem 2 anos. É uma solução que ainda está em desenvolvimento. Se você for olhar, o último ChatGPT foi lançado há 3 meses atrás, que é a versão 4. Então, e assim, ele já teve um ganho quântico absurdo, mas ainda não tem aplicabilidade nas empresas. Se você pensar em quantas empresas usam a IA generativa, porque muita gente pensou que ia pegar o ChatGPT, colocar no atendimento e ia resolver, né? Não precisaria mais de analista, de atendente, nada. Tal. Vai lá no ChatGPT, procura sua dor, mas não é. Acho que a solução ela precisa ser configurada, então a estratégia passa pelos heads que vão atender, que vão estar na frente do atendimento. Boa, Bru. Então, definição mesmo de estratégia, em primeiro lugar, custo. E tem a questão cultural também, né? E eu quero passar para o Rafa. Rafa, tudo bem? Rafa é o nosso mestre aí de product, né? Ele vai trazer muito esse outro lado, né, da realidade, que tem a ver também com a parte da segurança, que é algo que, mundialmente falando, a gente sabe que existe um certo risco e que as pessoas não estão seguras ainda, né? Muito depende da cultura da empresa também. Rafa, conta pra gente, você na visão mesmo de produto, quais os desafios aí que você tem encontrado, que você encontrou na implementação mesmo de soluções de IA? A gente falou muito do GPT, mas uma solução geral de IA, porque IA está em todo lugar, né? E como vocês aí superaram isso? Conta pra gente. Boa, muito bom, obrigado, Karina. Antes de tudo, me apresentando, eu sou Rafa Lisiero, trabalho aqui no Milbank, que é uma fintech
aqui de São Paulo, né, basicamente. Eu estou aqui, sei lá, cerca de um ano, mas antes disso já passei por várias outras indústrias. Também passei pelo iFood, Daniel, a gente já foi ali companheiro de CNPJ em algum momento. Sempre trabalhei na área de produtos, desenvolvimento de produtos digitais de fato, né, e hoje aqui no Will eu lidero os times do que a gente chama de CXM, que olha muito para a experiência do nosso usuário, não só a experiência de atendimento, mas a experiência como um todo também, e olho para alguns outros times como Martech, prevenção a fraudes e tudo mais. Eu faço muito coro para o que vocês estão falando, e aí trazendo um pouco sobre essa questão do desafio da implementação de IA, acho que existe um hype muito grande, né, de uso de IA. Se a gente pegar os últimos grandes investimentos que foram feitos ali em Venture Capitals, todas as empresas estão falando que usam IA, todo mundo tem que colocar IA no pitch, todo mundo tem que falar que usa IA para alguma coisa, mas acho que a primeira grande provocação, o primeiro grande problema de implementação disso é para que a gente vai usar IA, né? Então, qual que é a dor do usuário que eu estou resolvendo? Qual que é o problema que eu estou resolvendo aqui usando essa IA? Porque o uso da IA pela IA não resolve nada, assim. E aí um pouco do que o Bruno trouxe, né? Eu preciso ter dados muito estruturados para conseguir usar isso de uma forma inteligente. Eu preciso conectar isso muito claramente com algum problema do usuário para que não seja aquela coisa que, nossa, que incrível, mas não resolve problema nenhum, assim. Então, tipo, é muito legal ter isso aqui, mas tá, na prática, deixa eu fazer no Excel aqui mesmo que a coisa funciona. Assim, então. E a gente vê muito esse hype, esse uso quase que indiscriminado, ou, na verdade, muito mais o discurso do uso indiscriminado, quando na prática isso não acontece. Né? Então, eu acho que, de alguma forma, trazendo um pouco essa visão mais de implementação, e aí olhando muito para o case aqui do próprio Will, a primeira coisa que a gente sempre se perguntou foi o que a gente vai trazer como benefício, tanto para o usuário, quanto para a gente aqui como empresa de fato. Assim, qual que é o grande problema que a gente vai resolver? Porque é fácil cair no loop ali do hype e, cara, vamos testar, vamos fazer isso funcionar, e vamos colocar isso para os usuários finais, e vamos colocar o atendimento aqui para resolver isso, tal, mas será que é esse o melhor caminho de fato? Assim, ou até na própria tomada de decisão de qual é o modelo de inteligência que a gente vai fazer, o que eu estou tentando resolver efetivamente? Assim, eu acho que, e aí aqui no Will a gente colocou muito essa visão de o uso de IA, especialmente no atendimento, né? Tem muita aderência porque as pessoas enxergam só a vertente de custo. Então, vou resolver tudo pelo bot, porque aí eu não preciso transbordar isso para um ser humano, porque aí isso vai diminuir o meu custo de atendimento. A gente tentou trazer uma abordagem muito mais de, cara, questão de custo obviamente vai ser relevante, porque a gente precisa escalar a base, a gente precisa conseguir fazer mais com menos, e acho que todo mundo aqui passa por esses dilemas, e especialmente nos últimos anos, onde o dinheiro de Venture Capital secou e as empresas precisam cada vez mais break-even, trazer mais resultados ou gerar mais caixa, a questão de custos ela é sempre muito importante, mas a gente tentou sempre colocar o usuário no centro disso, que é, cara, como é que eu consigo me conectar com esse usuário, como é que eu consigo entender o comportamento desse usuário, como é que eu consigo entender para o que isso vai trazer de resultado para ele de fato. Assim. Então, a gente foi numa abordagem muito clara dessa questão do entender os comportamentos do usuário, e a gente tem uma realidade até um pouco diferente, talvez, de outros mercados, que é, a gente tem uma concentração de base de clientes muito mais norte e nordeste, com muitos regionalismos, por exemplo. A gente tem muita questão, a maneira como o nosso usuário se expressa, ela não necessariamente é super aderente a um ChatGPT, por exemplo. Né? Exato, super cultural, né, Rafa? Aí você fala um pouco de cultura, né, também, né? Exato, tem uma questão cultural que é muito forte, tem uma questão que é entendimento dos hábitos do nosso consumidor e o que ele espera desse momento ali, quando ele está interagindo com uma IA ou não. Assim. Então, o desafio de implementação nosso, primeiro passou por entender quais efetivamente são as métricas aqui, o que eu gero de valor efetivamente, para que a gente conseguisse testar algumas coisas, entender quais eram os melhores modelos, ou, putz, faz sentido a gente terceirizar isso ou não faz, trazer para dentro de casa, usar um modelo pronto ou não. E a gente aqui acabou decidindo construir um time multifuncional. Então, no nosso time, a gente tem UX Writers, a gente tem um time de Data Science alocado que faz evoluções do modelo junto com as Writers, entendendo muito como que o nosso usuário se expressa, o que faz sentido, o que não faz para ele. Então, a gente faz uma abordagem talvez muito mais integrativa, usando modelos mais tradicionais de NLP com modelos generativos de LLM para fazer isso acontecer. Assim. Então, e aí a gente vai no modelo, e aí trazendo muita questão de produtos, né, de como é que a gente consegue testar rapidamente, aprender rapidamente com aquilo e ir iterando e evoluindo esses processos. Né? Então, Rafa, muito legal isso que você falou, sobre, linka também com o que os meninos trouxeram sobre estratégia, mas é uma pergunta da Dani aqui no chat, que ela fala do
nossa AI washing, né? Que a gente vê muito isso hoje no mercado, das empresas publicarem, né, e deixarem evidente, anunciando que estão implementando AI para várias outras frentes, sendo que, na verdade, muitas vezes ela está com um simples algoritmo que várias outras empresas já usavam, né? E como que a gente lida com isso, né? Aproveitando, né, o que a Dani falou sobre isso, né, as empresas afirmam que estão usando, e aí traz essa, meu Deus, o QI para os nossos clientes. Como é que a gente se posiciona, né, para o mercado? Eu vou... Desculpa só um pouquinho, Karina, depois tem o Daniel, o Bruno quer falar também, tá? Ele levantou a mão, Sim. né? Eu vou só dar uma resposta rápida, e aí eu Sim. passo a palavra pro Dani também, pro Bruno, né? Na prática, assim, eu entendo que tem muita regra de três que é chamada de data science, né? E o AI washing aqui é a mesma coisa, assim. Alguns anos atrás, e os meus cabelos brancos me permitem falar isso, era data science, era toda a parte de data, e eram as principais carreiras e tal. Agora a gente está na fase de AI aqui. E, de alguma forma, eu entendo que as empresas, muitas vezes, elas tentam se posicionar dessa forma para trazer esse verniz de inovação, esse verniz de estamos na vanguarda, estamos construindo tudo isso, mas na prática elas esquecem o quão relevante vai ser isso para o usuário final. Assim, o quanto que isso vai agregar de fato na sua estratégia, o quanto que isso de fato vai agregar no que você está construindo. Assim. E aí, a gente tem uma visão muito clara aqui no Will, que é, cara, a gente tem que fazer algo que mexe o ponteiro. Assim, independente se isso está no hype, se não está no hype, se isso vai gerar press release, se não vai gerar press release, a gente tem que fazer o que é bom para o nosso cliente, é bom para o nosso negócio. E isso passa as soluções, por exemplo, que a gente tem, é uma regrinha de 3, eu tenho uma outra solução que é algo extremamente simples aqui. Eu diria que o maior nível de complexidade do mundo é tornar as coisas simples, né? Quanto mais simples a gente consegue fazer, melhor, né? Então, é a lei ali sempre pode parecer feio, mas é do mínimo esforço que é. O quanto que eu consigo gerar de maior impacto gastando o mínimo possível, gerando o mínimo esforço, não só para a gente aqui, mas para o nosso usuário de uma forma também cognitivo, né? Como é que eu consigo simplificar essa jornada a ponto de o cara praticamente não perceber, que a gente fala muito da questão do frictionless, né? Como é que eu consigo ir removendo as fricções na jornada desse usuário para que seja maravilhoso para eles? Então, eu entendo que toda essa discussão, e de fato existe esse washing, que todo mundo tenta se posicionar nisso, mas e a gente aqui no Will conversa com muitas empresas e pega muito case, e é exatamente isso. Tem muita gente que fala, putz, nosso atendimento 100% de AI, e aí você vai olhar no detalhe, não é bem assim, né? Mas faz parte do jogo também, acho que a gente tem que E o tempo vai separar o joio do trigo também. Acho que o tempo vai mostrando que as empresas que efetivamente conseguem usar isso de uma forma inteligente, integrada, e as empresas que não conseguiram passar por isso. Mas fala aí, Bruno, eu sei que você está com a mão levantada faz um tempo, cara, desculpa. Não, imagina, Rafa, eu ia complementar o ponto que você trouxe, que eu acho bem relevante, e até pegando um gancho na pergunta sobre IA washing. O quanto é importante para o usuário final saber que ele está falando com uma inteligência artificial, por exemplo. Assim, ele não vai deixar de comprar um produto porque, vou comprar da Amazon porque a Amazon tem IA. Não, ele vai comprar porque a experiência é boa. Ele vai comprar porque a experiência de compra é boa. O que ele queria foi entregue no mesmo dia. Então, assim, a IA, ela não vai ser a solução. Ela vai fazer parte do meio para entregar uma experiência. Então, assim, quando as empresas começam a falar sobre IA washing, e assim, eu tenho IA para tudo, resolve tudo. Eu sei que e até os casos mais expressivos, né, talvez seja da própria Amazon, que tem aquela Amazon Store nos Estados Unidos, que você passa fazendo compra e o carrinho você paga automaticamente no cartão. Balela, tem um monte de gente trabalhando para fazer a validação manual. Então, assim, é óbvio. Mas a experiência do usuário é excelente, porque ele sai de lá mega feliz. Então, assim, o quanto que isso é relevante no modelo de negócio, falar assim, essa IA é a solução. O cliente está mais preocupado com a experiência. Sabe? Eu compartilho com vocês, inclusive, essa parte de empoderamento também, né? Porque a pessoa ela precisa pertencer àquilo. Eu vejo aqui nos Estados Unidos, todos os mercados têm self-checkout, assim, só que tem sempre um físico, uma pessoa, olhando o self-checkout, porque a gente tem a questão cultural, que tem pessoas que vão passar todos os itens bonitinhos, mas a gente tem algumas culturas que, infelizmente, se aproveitam desse empoderamento e tem que ter uma pessoa humana lá revalidando toda a ação, né, de tecnologia que foi implementada. Então, eu concordo, sim. Bru, aproveitando que você já está aí, conta para a gente, então, como que vocês aí na
na empresa de vocês, decidiram quais as tecnologias de IA eram adequadas, então, para a sua necessidade? Porque, né, como o Rafa falou, a gente tem que, de repente, fazer o mínimo esforço, pegar uma parcela da sua maior dor, né? E como é que vocês decidiram isso aí no EUHub? Legal, cara. Aqui na nossa empresa, de novo, a gente sempre olha para a jornada do cliente e não para a solução específica que a gente vai colocar para melhorar essa jornada. Hoje, a IA dentro do Hub, nós estamos indo muito numa linha de IA generativo para auxiliar o atendimento dos nossos agentes e reduzir o HT. Nós fizemos um estudo que as nossas notas de C7 elas estavam maiores quando eu tinha uma solução mais rápida para dar para esse cliente. Por exemplo, quando eu gastava aí, em média 10 minutos no nosso HT. A partir de 10 minutos, a gente vê uma decrescente na nota de C7. Ou seja, o usuário entende que a jornada não está boa. E pensa que, geralmente, os nossos atendimentos eles são online. Chatbot, WhatsApp, o próprio chat no aplicativo. Então, pensa numa experiência que você fica 10 minutos com o celular na mão para poder resolver um problema. Não é uma experiência legal. Você vai acabar saindo, você vai acabar fazendo outra coisa. Isso olhando para o lado de, principalmente no meu caso, que eu atendo B2B. Você imagina que eu estou falando com um analista do RH, ou com um gerente do RH, e de repente ele está atendendo, está em outra reunião, vai cair o chat, ele vai ter que começar de novo. Então, vai contar a dor novamente. Então, a gente está indo muito mais numa linha de esse é o problema, vamos resolver aqui esse problema com velocidade e resolução rápida. Então, hoje, qual o KPI que nós estamos olhando além do C7? First Reply e o HT, a queda de HT. Com esses dois indicadores, 3 indicadores, perdão, eu consigo ver em cada parte, de cada etapa da jornada, o quanto eu estou sendo mais eficiente com o cliente. Então, a nossa definição de utilização da AI foi vamos ser mais eficientes para melhorar a jornada do cliente. Bru, e como que vocês integraram essas soluções de AI no sistema? Estou curiosa aí com os processos de vocês. Hoje, foi simples? Na verdade, assim, né, a gente está usando IA generativa no atendimento direto com o analista hoje. Eu não tenho, por exemplo, IA generativa no chatbot para resolução de FAQs, que é o nosso próximo step. Então, para esse caso de uso, a gente usou a plataforma que estava embarcada no Zendesk, que estamos usando, né, a plataforma que está embarcada no próprio Zendesk, e nós conseguimos otimizar as macros e essa própria plataforma é muito legal, a aplicabilidade dela, porque ela é bem parecida com o ChatGPT, obviamente, né, numa proporção bem menor, porque com as macros lá configuradas, você escreve poucas palavras e ele já vem com a macro propícia para aquele tipo de assunto. Isso facilita muito na hora do analista responder o cliente ali no chat. Hoje, por exemplo, o nosso time trabalha com até 5 janelas. Você imagina que o nosso analista está falando com 5 clientes ao mesmo tempo. Com poucos cliques, ele consegue ser muito mais ágil. Então, assim, está sendo bem, bem interessante. Novamente, né? É tudo novo, estamos fazendo isso há praticamente 2 meses. Começamos na Europa. Então, assim, na Europa foi significante o aumento de C7. Assim, em 2 meses, a gente saiu praticamente de 78 para 89, foi um ganho relativamente grande. E aqui no Brasil a gente começou, estamos na parte de treinamento e ambientação. Mas o time Boa, nós vamos falar de treinamento aí já. Eu quero, aproveitando, né, que o Rafa ainda está aí com a parte aquecida aí da última pergunta que a gente fez para ele, sobre os desafios e implementação. Rafa, a gente esqueceu de falar sobre o impacto que vocês tiveram aí de IA na eficiência mesmo, na eficácia, né? Mesmo a gente pensando, né, faça mais com menos, tendo um MVPzinho aí para testar antes da implementação. Qual o impacto que isso trouxe aí para vocês na Willbank? Cara, se eu tivesse que resumir numa palavra, seria brutal. O impacto é inacreditável, assim, do quanto a gente conseguiu evoluir, tanto nas métricas de experiência, e aí acho que o relato do Bruno é super significante para a gente aqui também, acho que a questão da experiência do cliente, como eu disse, era a nossa obsessão desde o começo, a gente queria trazer uma experiência melhor para o cliente, porque no final das contas o que a gente acabou percebendo uma parcela significante dos nossos clientes queriam o autosserviço, eles queriam se resolver sozinhos, assim, tipo... Cara, seja até por uma questão, até das próprias gerações atuais que não gostam de falar no telefone, que não gostam ali de conversar com outra pessoa e tal, eles querem se autorresolver. A gente percebeu um ganho expressivo aqui de resultado
no nosso CSAT também para os clientes que têm um autosserviço. Assim. Então, a gente melhorou bastante toda a nossa operação de atendimento. Então, a gente tem o nível de serviço hoje extremamente alto, a gente tem um tempo médio de espera muito baixo, a gente tem um atendimento quase síncrono hoje, na maior parte das filas, uma fila ou outra talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas a maior parte dos nossos clientes são atendidos ali num tempo muito curto. Então, a gente teve um ganho de eficiência e eficácia muito grande utilizando as AIs no nosso processo. 100% dos nossos atendimentos hoje, aqui do Will, eles passam primeiro pela inteligência artificial. Boa. E aí, dependendo, né, se o cliente consegue se resolver ali ou não, ou se o cliente tem a intenção de conversar com a gente transborda isso para um agente humano. Então, a gente teve ganhos em todas as grandes métricas. Aí, falando um pouco mais tático, né, das métricas de atendimento, desde o tempo médio de espera, o tempo de resolução total, o First Call Resolution, a gente também evoluiu bastante. Sim. Então, nível de serviço da nossa operação de atendimento é super relevante, mas, de fato, assim, a gente tá falando com a Bia um pouco mais cedo, a gente está exatamente no momento aqui de fechamento das metas do próximo semestre. E a nossa principal meta continua sendo o CSAT. Assim, então, de que forma que a gente consegue... E é muito interessante você falar isso, porque a gente tá falando da experiência final, que o que importa é a percepção de valor desses nossos clientes, né, em relação ao que a gente faz. Mas tem um ponto também que eu complemento, não sei se vocês três concordam, que é a felicidade e o bem-estar dos nossos times, né? A gente vê, você falou uma coisa bem interessante dessa galera, né, perfil que eu vejo, eu tenho uma filha hoje que é geração, sei lá qual é a geração dela, mas assim, ela tá no quarto me mandando WhatsApp. Então, o que a gente pode fazer também para deixar o nosso time mais robusto e pronto para assumir responsabilidades maiores, ao invés de ficar, de repente, fazendo um primeiro nível de atendimento, que é o que você falou, você passa por um pré-filtro, né? Na Westwing eu fiz a mesma coisa. Na Westwing a gente atendia telefone B2C. A gente mudou a questão cultural, ficamos 2 anos com o telefone, agora no último ano a gente substituiu o WhatsApp integrado com o Zendesk, integrado com o chatbot. Então, hoje a nossa equipe está feliz da vida, a gente tirou um time de 6 horas para 8 horas, né? E fazendo com que o time ficasse muito mais eficiente, feliz, porque trabalha mais tempo, produzindo, obviamente, mais, com tarefas que são muito mais precisa do agente humano lá na linha de frente, analisar um caso mais específico. E esse primeiro nível, né, que era um simples telefone ou mesmo um chat, a gente tem lá um filtro nos ajudando e trazendo esse bem-estar para a nossa equipe também, né? A gente enxerga aqui níveis de informação de fato, né? Então, assim, depende muito do nível de complexidade que o cliente precisa de uma informação, ele vai passando de nível para nível mesmo. Então, o cliente deveria se autosservir na própria experiência do app. Porque a gente é um banco digital, então a gente, basicamente, o nosso principal canal é o app. Se o cara não conseguiu se autosservir, ele vai interagir com os nossos bots ou com a própria FAQ. Ele não conseguiu se resolver ali, a gente leva ele para esse nível do agente de fato. Assim. Então, a gente, apesar de grande parte do esforço ter sido sempre de que forma que a gente consegue oferecer uma solução melhor para o nosso cliente, a gente tem uma linha grande de trabalho aqui também, que é de forma que eu dou um ferramental melhor para o meu agente também, para que esse cara... Exato! Para que esse cara consiga fazer isso funcionar, né? Então, exato. O Bruno trouxe ali, que vocês são integrados com a Zendesk, a gente não usa, a gente já usou no passado, a nossa ferramenta de atendimento é o Intercom, mas o nosso time de bots aqui, a Bela, o pessoal que está, acho que até aqui assistindo a gente também, eles têm um foco muito grande de como é que a gente também facilita a vida do nosso agente, trazendo uma solução melhor, porque uma das alavancas de felicidade do meu cliente final é ele ser bem atendido pelo agente também, assim. Então, tá na gente, obviamente. Como é que eu trago, por exemplo, na transição do bot para o agente humano, como é que eu trago um resumo que faça sentido para que esse agente consiga contextualizar mais rapidamente? Como é que eu trago um pouco ali de... Normalmente, as respostas para chamados parecidos com esse são nessa pegada. Assim. Então, o agente passa a ser muito mais um consultor e um cara que consegue manipular essas informações internamente do que necessariamente ele ter que fazer um craft ali de uma nova resposta, de uma nova solução e tudo mais. Exato. E nisso a gente tem ganhos exponenciais também na performance dos nossos agentes e na satisfação dos nossos clientes. Então, a gente tem as de CSAT para o cliente final, mas a gente tem o César, que também que é o esforço que o nosso agente hoje tem para conseguir fazer esse resultado chegar. Né? Então, além do turnover, que é algo muito relevante, mas Dani, então aproveitando o gancho aí, que a gente está aqui falando o quanto a gente implementa, o quanto a gente ganha eficiência, eu sei que você é mestre aí dessa parte de organização, gosta de tudo organizadinho,
Que tipo de treinamento que você acha que é necessário, ou que foi necessário, alguma experiência que você teve aí para preparar o time para isso, né? Porque uma vez que a gente está mudando essa questão cultural também, até para favorecer a evolução disso tudo, do que a gente quer entregar para essa nova geração, não só de clientes, mas de times também, como é que você incorpora essa parte de treinamento, né, dessas novas tecnologias aí com vocês? Bom, eu acho que é uma excelente pergunta, e aí, para respondê-la, eu queria quebrar até em algumas partes, né? Eu acho que é importante a gente fatiar o elefante em bifes. Eu acho que, até pegando um pouco de uma brincadeira que eu estava fazendo aqui com o pessoal, de certa forma, né, se você for ver aquelas histórias de fantasia, você tinha uns mágicos, né, invocavam as magias, aquelas coisas grandiosas. E eu acho que se a gente fizer essa analogia hoje com o mundo moderno, está muito nas pessoas que sabem, de certo, invocar as magias usando a IA de um jeito produtivo, né? Você não sabe todos os detalhes do processo, como é que aquele sistema funciona, como é que ele está configurado, mas tem uma parte importantíssima que é como você está colocando os dados e como você está interagindo com os dados que vêm dali. E aí eu acho que isso é um pouco da essência para poder falar de treinamento, né? Porque se a gente quer formar esses magos da experiência, né, pensar no extraordinário para o usuário e também para o time, a gente precisa prepará-los para poder lidar com essa interface. Não adianta você simplesmente tratorar um monte de coisas, ligar um monte de coisas, quando no final das contas não tem essa amarração, esse preparo. E aí eu acho que tem duas vertentes aqui. Eu acho que tem uma primeira vertente quando a gente olha para o time de atendimento, e aí eu posso falar muito do que a gente está começando ainda a organizar, estruturar na daqui, são coisas que a gente quer rolar agora nesse segundo semestre, que é exatamente isso que o Bruno trouxe, né, e o Rafael comentou, que é o cockpit do agente, né? Então, ter o apoio da IA muito mais como esse companheiro, como essa ajuda para compilar informações, como ajuda para trazer uma síntese do relato do cliente, trazer propostas de resposta, ajudar a expandir essa resposta. Então, hoje, se você for ver a maior parte das plataformas de atendimento, elas estão começando a embarcar, sim, né, como o Bruno comentou, elas estão embarcando alguma coisa nessa linha, né, de copiloto, ou assessor, assistente, como a gente quiser chamar, e eu acho que a primeira parte é preparar o time para lidar com isso, porque não adianta ter o botão, não adianta ter a funcionalidade, essas pessoas se sentem ameaçadas por ela, né, tipo, vou perder meu emprego usando isso. Não, eu acho que a ideia é exatamente aquela que a gente falou agora. Existe uma camada de experiência para casos complexos, para casos difíceis, para os melhores clientes, em que realmente aquela interação é fundamental, é decisiva. Existe essa camada que é a interface humana, né? Conseguir, entre aspas, ter o olho no olho, ou conseguir conversar, interagir com o ser humano de fato, sempre vai ser ali fundamental, sempre vai ser vital. Eu acho que isso não pode ser perdido de jeito nenhum. As pessoas têm que estar preparadas para, dentro dessa interface, conseguir usar esse tipo de ferramental da forma mais produtiva possível. Porque sim, até o ponto que o Bruno comentou, a gente fez recentemente esse estudo, tem uma correlação altíssima entre tempo de espera, né? Inversamente proporcional entre tempo de espera e C7. Assim, menos 0,93, mais ou menos. Então, assim, dos números que a gente puxou aqui. Então, é altíssimo. Então, quando você olha para esse tipo de ferramenta, né, de copiloto, você começa a diminuir o tempo que essa pessoa está levando para atender cada interação, está aumentando a assertividade dessa interação. Então, eventualmente, ao invés de esquecer de perguntar alguma coisa que era super importante, você tem ali o assistente ajudando a acompanhar isso, né? E no final das contas, você diminui esse tempo de atendimento, você consegue também reduzir o tempo de resposta. Além de toda aquela camada de atendimentos mais básicos que você está eliminando e, portanto, conseguindo liberar tempo do seu time para trabalhar essa experiência. Então, acho que quando a gente fala de treinamento, né, voltando aqui para o cerne da pergunta, eu acho que tem uma questão que é preparar o time para entender esse recurso como um recurso positivo, saber tirar proveito de tudo isso da melhor maneira possível e cada vez mais treinar as pessoas na experiência, treinar as pessoas na empatia, etc. Porque a partir do momento que a máquina consegue lidar com um processo e gera o ticket, gera o formulário, gera ali a start workflow automaticamente, etc., tem uma outra parte que é essa interação humana, que isso a máquina não vai reproduzir, né, de forma integral, pelo menos não por enquanto. Então, a parte do treinamento é isso, né? Você saber usar o recurso, saber depois tirar proveito desse recurso e manter a parte que é essencialmente humana da interação. Isso quando você fala da operação de atendimento. Mas eu acho que também tem um outro ponto super importante quando a gente olha para a operação de CX como um todo. O time que está olhando para melhoria contínua, o time que está olhando para treinamento, monitoria de qualidade, né, toda a parte de analytics. Acho que ali também tem um trabalho de formação dessas pessoas que eventualmente cresceram no mundo corporativo, né, no Excel, naquelas ferramentas padrão que todo mundo usou aqui em algum momento da vida, ou usa até hoje, né, de forma intensa, e fazer, gente, olha, existem maneiras de você complementar aí mais rápido em algumas coisas usando esse tipo de recurso.
Então, também é destravar os magos, né, da melhoria, da inovação, da melhoria contínua, é destravar esses magos para eles também usarem esses recursos pensando no melhor da experiência do usuário. Eu acho que a gente fala muito dessa parte da operação, e faz sentido, né, onde a gente vai ter o ganho de escala, é onde você vai ter eficiência de custos de uma forma mais relevante, mas tem uma outra parte importante para a gente poder construir isso aqui e escalar, que é formar as pessoas que estão ali olhando para essa parte de apoio, né, todos esses serviços de apoio, e formar essas pessoas para tirar vantagem também da IA e dos recursos que ela oferece. Isso é muito bom, até porque a gente está muito associado a essa área de melhoria contínua à parte também de voz do cliente, né? Porque o nosso time acaba ajudando a gente a deixar a nossa inteligência ainda mais inteligente, né? Então, a gente tem que saber que esse ciclo de desenvolvimento de pessoas, existe esse benefício, que é aquela tarefa que não é a tarefa monótona, né? Que fica com o agente humano. Então, é o senso de pertencimento. O treinamento está totalmente associado a essa voz mesmo. Olha, eu estou bem interessada em saber sobre métricas, e foi até a última pergunta aqui da Rosângela. Eu vou chegar nas demais perguntas, tá, pessoal? Mas já que a nossa próxima pergunta era sobre métricas e era para o Bruno, então vamos já responder a da Rosângela. Né? Quais métricas, assim, quando a gente implementa IA, a gente tem que ser um pouco daquelas métricas operacionais, né? Tempo médio de espera, tempo médio de resolução, first call resolution, que são métricas que são meio que obrigação mesmo de um customer service, né? Quando a gente fala de experiência do cliente e de implementação de IA para eficiência da resolução de uma dor, né? Porque o cliente só chama a gente para dor. Quais são as métricas aí, Bru, que vocês estão usando? E eu até chamava essas métricas na West Wing de métricas de sucesso, né? Eu separava em métricas operacionais e métricas de sucesso. Quais são essas métricas que vocês têm aí? E essa pergunta é para o Bruno, daí eu vou entrar uma com o Dani aí, que eu estou curiosa também. Quando a gente pensa em sucesso, eu acho que novamente a gente tem que voltar para o caso de uso que você fez a aplicabilidade da inteligência artificial. Em grandes linhas, aqui no El Hub hoje, o nosso principal, todos os QRs e OKRs de uma operação normal, nós usamos aqui C7, NPS, HT, enfim. Overall, a gente acompanha a operação de de ponta a ponta. Mas a provocação que nós fizemos aqui internamente para usar a inteligência artificial vamos pensar na perspectiva do cliente. E aí acho que o Rafa trouxe um ponto que para mim é super sagaz. Acho que 90% das pessoas que estão aqui, a grande maioria, devem utilizar Netflix em alguma parte do dia. Quantas vezes vocês tiveram um problema, uma friction com Netflix que vocês precisaram abrir um ticket? Então, para nós, o caso de sucesso, o principal KPI de sucesso aqui para a gente é a redução do contact rate. Porque nós queremos que o El Hub seja, ou até mesmo pegando um gancho do próprio WhatsApp, todo mundo usa o WhatsApp o dia inteiro, 24 horas por dia. Quantas vezes vocês precisaram abrir um ticket no Facebook porque teve um problema no WhatsApp? Então, a gente quer que o El Hub chegue nesse nível de utilização, onde os nossos usuários usem o El Hub praticamente todos os dias, porque é justamente por isso que nós mudamos de nome, né? Ao invés de ser Gympass, ser o El Hub, para você olhar sua saúde, quantas vezes você bebeu água, quantas vezes você levantou, enfim. A ideia é que você tenha ali um hub de bem-estar completo, que você use muito e não tenha problema, não tenha fricção. Então, hoje, o principal KPI que nós medimos é o OKR de contact rate. E esse ano, a gente já teve uma redução no nosso contact rate de aproximadamente 40% em relação ao ano passado. Não só com a aplicabilidade da IA, naturalmente, porque, como eu falei, IA é algo que a gente começou a usar há 2 meses, mas dentro do principal QR do sucesso de utilização da IA é a redução do contact rate. E principalmente da rechamada. Porque nós pegamos alguns contact reasons que o cliente entrava em contato conosco mais de 3 vezes. E isso é ótimo. A gente usou a otimização da macro via IA. Então, agora a gente está medindo a redução da rechamada nesses contact. Até para entender se a gente está conseguindo levar clareza também, né? Porque a gente muito se engana. Às vezes a gente está lá com uma interface super bacana de IA, uma macro super bem escrita, e daí está gerando recontato. Dani, você que é mestre aí em KPIs, que eu sei muito bem, aprendi muitas coisas com você lá no iFood. Conta para a gente aí, complementando o Bruno,
Se você tem algum exemplo aí de melhoria concreta em KPIs, atendimento, implementação não só de IA, mas a gente fala que é até otimização de processos aí. O que vocês tiveram de novidade aí daqui? Eu acho que o Rafa tinha levantado a mão antes, então, Rafa, quiser complementar? Eu posso, Dani, só rapidinho, cara, só trazer um ponto que eu acho que é super relevante aqui, que eu concordo super com o Bruno também. Acho que a métrica principal tem que ser a redução da fricção do usuário como um todo, e qualquer ticket já é uma fricção no final das contas, então concordo bastante com isso. Mas olhando do ponto de vista tático da utilização da IA, e aí compartilhando um pouco do aprendizado com vocês também, a gente é um banco aqui, né? Cara, é a vida financeira das pessoas. Eu não posso dar nenhuma informação que seja incorreta para esse usuário, seja sobre a melhor data de compra no cartão de crédito, seja uma contestação de uma fraude, por exemplo. Então, uma das maiores dificuldades que a gente teve no uso das IAs, especialmente os LLMs, era o que a gente chamava aqui do controle da alucinação, né? Não sei quanto vocês estão familiarizados com isso, mas na prática o ChatGPT, o Bedrock, todos esses modelos, eles têm uma taxa de alucinação que é a IA inventa alguma informação. Por mais que eu passe uma knowledge base, por mais que eu dê a regra para ele, o ChatGPT inventa uma informação, né? E pra gente, isso era uma red flag total. Assim, de, tipo, eu não posso, de forma nenhuma, permitir que eu tenha atendimentos com alucinação da informação, porque eu estou dando uma informação errada para aquela pessoa. Que muitas vezes isso vai afetar o orçamento familiar, que vai afetar a vida financeira dessa pessoa. Assim. Então, para a gente aqui, uma das métricas que era mais relevantes nesse aspecto, e a gente, em todos os testes, todas as validações, a gente sempre olha, não só, skip de fila, tempo de resposta, mas se aquela informação ela era fidedigna, se a gente conseguia garantir que aquela informação ela era exatamente o que a gente deveria estar passando para o cliente. Então, a alucinação, e aí eu não sei, alguém aqui que estiver assistindo e quiser depois trocar mais figurinhas sobre isso, pode mandar mensagem, mas a alucinação é uma dificuldade gigantesca das LLMs no mundo todo. Assim, a gente conversou com várias empresas e, cara, controlar isso é mega complexo. Então, essa, para mim, é uma métrica que a gente tem que olhar bastante quando a gente pensa em usar IA de uma forma que seja consumer facing, ali, passando uma informação para o usuário final, sem uma supervisão humana ali no meio do caminho. Mas, enfim, eu só queria trazer porque eu entendo que esse ponto era super relevante, cara, eu não queria ter deixado passar, mas desculpa, Dani, ter te interrompido, tá? De forma alguma. Mas... Pode continuar, Ida. De forma alguma, acho que é um exemplo extremamente importante e pertinente, tá? Eu tenho visto também um pouco dessa alucinação, né? Digamos que eu sou um heavy user para análise, para tudo na minha vida eu estou usando isso, e eu vejo as horas que começa a alucinar e falo, opa, peraí, né? Às vezes até quando eu vou fazer alguma pesquisa, vem uma referência bibliográfica que simplesmente não existe, né? Ele está citando ali com toda a propriedade do mundo, o autor, etc. Às vezes você descobre que o autor existe, mas não existe a pesquisa. Aí, né, tipo, sempre é importante faz o double check ali, o fact check, para ver se realmente o negócio é real. Então, essa é uma dor. E aí, até falando desse tipo de dor, começando a entrar um pouco na resposta da sua pergunta, cara, eu acho que ainda em alguns pontos, o que a gente está construindo aqui na Daqui ainda é muito cedo para falar de um caso concreto, completo, né, de implementação de IA. Eu acho que são vários momentos de maturidade, a gente passou por um momento grande ali de organização de toda a estrutura de CX na Daqui ao longo desses últimos 2 anos, praticamente. E agora que a gente está chegando nesse estágio de começar a pensar em rolar coisas mais estruturadas, etc. Então, o exemplo que eu vou trazer é um exemplo simples, mas eu acho que é um exemplo poderoso aí de mudanças que a gente vem com a parte de IA. E vou dar o contexto, né? O contexto que a gente tinha, até vendo alguns comentários do NPS, né, acompanhando ali o trabalho de voz do consumidor, comentários sobre, estou preso no menu, tem problemas com o menu, etc. E aí, eu acho que a aplicação da IA foi exatamente essa, de começar a revisar o menu. Olha, como tornar isso mais específico? Como tornar isso mais simples? Como eu posso, eventualmente, né, tem 3, 4 passos para dizer sobre isso, problemas com determinado tipo de situação. Como eu posso sintetizar isso, deixar mais... Né, encurtar a mensagem, encurtar a quantidade de passos que a pessoa tem que percorrer para trazer isso de um jeito claro para as pessoas e, portanto, melhorar a experiência com o menu. Então, basicamente, a versão que a gente está começando a colocar no ar agora do menu, por isso que eu falo, é menos a parte de resultado, mas é um caso de sucesso que está sendo aplicado, é exatamente nessa linha. Toda a estrutura do menu está sendo refeita com o apoio da IA exatamente para pegar essas partes que não estavam tão claras, ajudar a revisar, ajudar a tornar a frase mais sintética, etc. E agora a gente vai começar a ver o impacto disso, né? Exemplo de coisas simples que eventualmente estavam passando batido. A gente estava ali, quando direcionava para o atendimento, a gente estava usando a opção ainda preciso de ajuda. Só que ainda preciso de ajuda pode ser tanta coisa, pode ser eu quero um FAQ, eu quero continuar conversando, eu quero mais opções, etc. E aí, o que a própria IA sugeriu? Cara, tipo, né, coloque falar agora com o suporte.
é uma coisa muito simples, né? A gente está falando aqui de coisas muito mais complexas, a IA interagindo com o consumidor, etc. Mas às vezes um exemplo, né? E eu acho que isso é a parte legal de partilhar com todo mundo aqui de vivências. Às vezes é uma coisa simples, mas importante para a experiência do consumidor. Deixar claro que a partir do momento que você clica aqui, aí de fato você vai falar naquele momento com o time de suporte, que talvez o jeito que a gente construiu o nosso modelo mental tivesse passado batido por isso. E aí, conforme você vai colocando isso no modelo, e você vai testando, e você vai perguntar, me dá aí maneiras, né? Me crie variações ali de como você pode apresentar essa opção para o usuário, ou como você pode explicar para ele isso, que às vezes é uma coisa complexa, tem vários passos, mas como eu faço isso de um jeito simples, de um jeito empático, etc., e você consegue ter uma coisa poderosa. Então, revisões que eventualmente demorariam semanas para você conseguir fazer, a gente está fazendo em uma semana, usando esse tipo de recurso. Então, é só isso é muito interessante. Isso é muito legal o que você falou, Dani, porque é o que a gente bateu lá desde o início, né? A otimização do tempo mesmo, a gente usando, né, os nossos times para tarefas que são mais complexas e para a gente o que é mais pertinente. Quando a gente fala de uso de inteligência artificial para CX, a gente está falando dessas métricas de sucesso aí, até a gente falou da métrica de alucinação agora, né? O Rafa trouxe para a gente, mas basicamente hoje a gente olha o CSAT, o SES e o NPS com métricas mais macros, mesmo que a gente ainda tenha um qualitativo muito bom para a gente aproveitar, porque, de fato, quando a gente implementa uma IA, a gente está muito preocupado com a parte da escalabilidade e retenção, mas, obviamente, sem perder a qualidade. Né? Não sei se eu estou certa no que eu estou dizendo, mas essa é a minha percepção também. Então, eu me lembro quando eu implementei a primeira IA, eu pensava muito em monitorar como KPI a taxa de retenção, né, que foi muito o que o Bruno trouxe aí, o quantos, né, chats, né, a gente atendia, e antes da taxa de alucinação, que para a gente chamava de taxa de confusão, eu olhava muito a taxa de entendimento, né, que era o percentual das interações que os meus clientes tinham com o meu chatbot, com o IA, e qual é o percentual de palavras-chave que esse bot conseguiu associar uma resposta que era verdadeira. E o que sobrava como não taxa de entendimento caía dentro da minha taxa de confusão, que é o percentual de chats que foram atendidos e o meu chat respondeu no momento e não conseguiu, de fato, entender o que o usuário estava lá perguntando. Isso também afetava duas grandes métricas, que eram o percentual de usuários únicos que eu tinha, né, diariamente nos acessos, a minha operação que entrava como contact rate, e as sessões que eram interrompidas, né, antes dele chegar no circuito final, que era das avaliações lá, da satisfação que ele teve em relação às notas, né, de classificação na usabilidade mesmo da IA, né, do chatbot, /WhatsApp, né? Enfim. Mas é só um complemento mesmo que eu queria trazer como exemplo, porque às vezes as pessoas, puxa, mas o que mais vocês medem, né? Eu quis trazer um pouquinho da experiência também que eu tive. E aí, Dan, entrando aí, você falou muito sobre essa utilização de como você mapeia esses seus KPIs. Mas o que você vê como próximas tendências aí de inovação de IA dentro do nosso atendimento aí, uma vez que a gente está crescendo em questões de meses, né? Cada mês tem uma versão nova aí de GPT. Eu acho que, além daquilo que a gente já estava conversando, né, eu acho que o chatbot ainda vai crescer muito, né, cada vez mais tem um chatbot que alucina menos, um chatbot que entende melhor o contexto e que consegue ter uma conversação cada vez mais fluida, né. Eu brinco que eu acho que o endgame ali, né, o destino final seria o momento que você conversa com um chatbot, basicamente sem perceber que você está conversando com um, né? Você está interagindo ali perfeitamente, a pessoa brinca, consegue entender o contexto, se você está triste, se você está tritado, se você quer uma resposta imediata, se você eventualmente ali está disposto, está um pouco mais aberto para se informar, etc., e consegue modular essas respostas de acordo. Então, acho que tem uma vertente enorme ainda de campo para isso. E eu acho que tem uma outra questão, né, além de toda essa parte de suporte, que, né, tornar essa tecnologia disseminada para todos esses pontos de apoio, de melhoria contínua que eu comentei antes, eu acho que tem uma outra coisa que é olhar de fato a jornada do usuário, conseguir juntar, Sim. consolidar os dados, né? Todos esses dados, essa montanha de ouro que o time de CX muitas vezes, né, tem ali à disposição de feedbacks, de interações, etc., e conseguir olhar a jornada do usuário cruzando todos esses pontos, entender sentimentos, ponto de fricção, para cada etapa da jornada.
Ô, Dan, vocês têm os três aí algum caso de uso para contar para a gente mesmo, contar mesmo o que aconteceu em relação a uma situação que vocês tenham otimizado e deu um boom, assim, curiosamente, né? A gente está falando muito de IA, mas sobre o case de uso de vocês. Se vocês têm algum para compartilhar com a gente. De melhoria. Eu acho que de forma estruturada, não tanto. Pode falar, Bruno. Tem um caso curioso, não foi de forma... a gente ainda não escalou essa utilização, mas ela foi usada de forma bem pontual. Nós pegamos os clientes que nos deram nota de BETC7. E aí, hoje, dentro da nossa pesquisa, nós perguntamos os motivos que os clientes dão BETC7. Então, nós pegamos os clientes que deram nota 1 e estavam relacionados a agentes, ou comportamento, behavior, enfim, alguma questão que o agente não tinha sido tão polido com o cliente. E aí, de forma bem manual, assim, embrionária, né, para avaliar a ferramenta, nós pegamos as respostas que os clientes que os agentes enviaram para os clientes e jogamos no GPT para poder fazer uma resposta de forma mais empática. E a partir desse teste, nós começamos a abordar os clientes que vinham depois com o mesmo contact reason com a resposta feita pela IA. Nós fizemos um piloto de 1 mês aproximadamente, e dentro desse período de 1 mês, eu tive 6 clientes que não só deram nota máxima na nossa pesquisa de C7, como 2 deles fizeram questão de mandar um e-mail pessoal agradecendo a forma que ainda era Jim Pass na época, que o Jim Pass atendeu, e que foi muito bom, que foi empático. Então, assim, a gente conseguiu usar a ferramenta para ser mais empático do que a nossa própria macro. E agora a ideia é fazer isso de forma escalável. Mas pontualmente foi um case super de sucesso, assim, porque o cliente se sentiu mais acolhido com a forma que a IA estava respondendo do que a forma que a nossa macro estava escrita. Por quê? Pense que hoje, quando a gente pensa na macro, é uma empresa criando a macro de acordo com o seu caso de uso. Quando você usa a inteligência artificial, o ChatGPT, por exemplo, ela está usando toda a base de conhecimentos de diversos outros atendimentos. Então, assim, seria inegável falar que ele vai ser mais eficiente ou eficaz do que você pegar todo mundo da sua empresa e falar assim, vamos avaliar essa macro. Ali eu estou pegando uma macro e avaliando com todas as empresas do mundo. É bem mais eficiente. Exato, bem mais uma base de conhecimento muito maior. Rafa, Dani, algum contexto, um exemplo aí legal para a gente compartilhar? Acho que vocês citaram, se eu não me engano, não sei se foi o Dani ou o Bru também, que falou sobre a eficiência, né, do agente atender 5 janelas ao mesmo tempo, de 5 clientes diferentes, mostra também a eficiência, até para ele, né, trabalhar de forma mais eficiente, né? Isso também é um estudo de caso bem legal. Não sei se... Eu estava tentando não manipular aqui, porque eu sempre falo muito, tá, pessoal? Ainda pode me cortar, não tem problema, assim, mas de fato, acho que tem, e alguém tinha feito uma pergunta nessa linha aqui, Cá, sobre se o principal uso é para o cliente final ou se é para dentro da própria operação como um copilot ali para os nossos agentes, né? E eu diria que é uma resposta complexa da gente conseguir trazer, porque a gente vê benefícios nessas duas coisas, assim. Então, para o cliente final, tem uma questão de autosserviço que é super relevante, e as nossas métricas aqui, a gente vê, por exemplo, a retenção do nosso bot. Hoje, cerca de 2/3 dos nossos atendimentos são resolvidos diretamente pelo bot, com um CSAT muito próximo do CSAT do agente humano. Então, a nossa condição aqui é que isso aconteça junto e que a gente não tenha a questão do recontato, que é um pouco do que o Bruno trouxe também. Então, se o cara ele retorna sobre aquele assunto, se a gente vê que esse cara está tendo dificuldade, na prática eu não estou sendo resolutivo. Eu fechei o ticket pelo bot, o cara falou que resolveu, mas na prática eu não resolvi o problema. Então, a gente viu também uma queda significativa na taxa de recontato todo, e as correlações que a gente faz é um pouco do que eu trouxe, né? A gente traz muita questão da experiência do cliente mesmo. Então, se eu tenho um cliente, por exemplo, que tem um recontato dentro de 24 horas, fatalmente o CSAT desse cara é muito mais baixo. Como é que eu consigo ter uma abordagem para ele que seja mais holística do ponto de vista da experiência de atendimento como um todo e menos sobre o uso da IA ou não? Assim, então, a gente tem muito esse mindset. E é o que eu falei lá atrás. A gente não quer usar IA pelo uso da IA. Assim, eu quero colocar o no centro disso. Assim. Então, esse cara teve um problema no meio do caminho. Eu tentei resolver isso pelo bot.
depois de um tempo ele voltou. Faz sentido eu colocar ele numa nova árvore de navegação, numa estrutura e tudo mais? Então, a gente olha muito nesse viés. Então, olhando para as métricas, a gente teve evoluções, sim. Putz, legal pra caramba. Retenção, recontato caiu, o CSAT subiu bastante. A gente olha bastante sobre essa coisa da interação, um pouco do que o Daniel trouxe, né? De o cliente quer ter uma sensação de uma conversa fluida como se fosse com um ser humano. E a gente olha muito Sim. como é que a gente consegue, um pouco do que eu falei dos regionalismos, como é que a gente consegue adaptar a maneira como a gente fala. O Will tem um tom de voz de marca que é muito próximo das pessoas. Como é que a gente consegue refletir isso numa inteligência artificial? Então, essas coisas a gente olha bastante. Mas, do ponto de vista do agente, também é uma preocupação enorme para que a gente consiga dar esse ferramental para ele. Então, uma das coisas que a gente, e até o Dani respondeu a pergunta ali sobre treinamentos, uma das coisas que a gente tem testado e validado e feito isso andar cada vez mais rápido é como é que eu substituo todas as minhas instruções de trabalho por um bot onde o agente conversa com esse bot também. Então, cara, puta, eu esqueci aqui como que funciona a regra de contestação de compra. Cara, o agente não tem que ler uma IT aqui, não tem que... A gente consegue dar esse ferramental para esse agente. Exato. Como é que a gente também transforma essa relação do próprio entendimento das regras do atendimento e tudo mais, ou das próprias macros, assim. O Bruno fala macro, eu até fico arrepiado aqui, porque a gente teve muita... Eu sei que tem uma questão de padronização de qualidade, mas, ao mesmo tempo, as macros, elas também dão uma sensação de, pô, o cara não está entendendo direito o que eu estou falando, porque eu perguntei X, ele me respondeu Y, Z e www. Assim. Então, a gente tem tentado fugir um pouco das macros, mas trazendo esse ferramental para o nosso agente. Então, eu quero cobrar menos o meu agente por seguir um processo padronizado e muito mais como ele resolve, de fato, o problema daquele cliente. Assim. Então, eu acho que é simplicidade e transparência, né, Rafa? Só que só funciona com ferramental, assim, cara, porque senão eu não consigo também deixar totalmente mar aberto e aí o agente faz o que ele quiser. Assim. Então, essa dualidade é muito complexa e aí nisso a gente enxerga muitos usos e muita evolução no uso da IA, porque, pô, eu consigo processar um número de informações infinito, eu consigo processar dados de uma maneira muito mais estruturada e muito mais rápida. Assim. Então, é nesses ganhos que a gente consegue trazer a IA também aqui para dentro do Will, tá? Nossa, a gente tem várias perguntas aqui. Vou finalizar com uma última pergunta para a gente abrir para a galera aqui, para a galera não sair, não nos deixar aqui sozinhos. Karina, só um pouquinho. O Bruno está querendo falar. Levantou a mão. Ah, beleza, Bru. Complementa aí, porque a última pergunta vai aquecer aí, que eu acho que essa aí vai bombar. Eu ia só pegando um gancho na pergunta do Joel, inclusive, porque é onde a gente vê mais evolução, né? Onde a gente sente melhor no chatbot, no autoatendimento. E o Rafa trouxe vários casos de uso bem aplicados, mas a provocação que eu ia fazer, Joel, assim, por mais que a gente hoje já tenha alguns casos de uso, eles são muito embrionários em relação a tudo que a IA ainda pode prover daqui para frente, sabe? Eu acho que pesquisas recentes mostram aí que 70% das empresas no Brasil pretendem aumentar o investimento em IA nos próximos 2 anos. Então, assim, hoje, quando a gente olha o que a IA vem fazendo no atendimento de CX, a gente está no começo dessa onda, né? A gente está começando a surfar essa onda agora. Falar para você que, como eu imaginava que seria quando falaram de ChatGPT, você ia lá e falar, estou com um problema no Will Bank. Cara, o ChatGPT resolver para você, esquece, não vai ser assim. Não vai acontecer. Nos próximos anos. Então, assim, a gente precisa configurar muita coisa. O momento ainda é um momento de descoberta, mas hoje, dentro do que eu conheço, das empresas que eu já tive conhecimento, o foco talvez esteja muito mais na deflação de tickets, porque é onde você vai ter uma redução de custo. Então, você pensa no chatbot automatizado, resolvendo mais, como o próprio Rafa trouxe, e o Dani, que você entenda que o chatbot, que não é um chatbot que que você está conversando. Eu acho que as empresas elas vão muito mais nessa linha de deflação e humanização, porque acho que a gente não quer ser atendido por um bot como a gente não quer falar com a URA. A gente quer ser resolvido, que a nossa dor seja ouvida, ou lida, ou enfim. Eu acho que a inteligência artificial ela vai nos ajudar muito nessa parte de automação com humanização. É nessa linha que eu acho que a gente vai para os próximos passos, respondendo a sua pergunta aí, Ju. Bru, muito legal o que você disse sobre essa parte de otimização, né, que traz a eficiência, a palavra da vez é eficiência. Eu tenho ouvido muito agora que de 2024 a 2025 a palavra da vez é conectividade. Como é que a gente conecta tudo isso uma vez que a gente está testando? Né? Eu vejo assim, um estudo de caso que eu tive recente
quando a gente foi pegar toda a árvore de decisão dos nossos clientes, de contact rate, que a gente transforma em macros e conteúdos ferramentais, como o Rafa mesmo disse, eu tinha mais de 600, imagina, com temas muito extensos. Quando a gente introduziu o IA, a gente caiu para 120. Então, assim, a gente fala de eficiência não só para os nossos clientes, né, que é levar a clareza, né, de conceito mesmo de resolução, mas a vida dos nossos agentes, a nossa vida, né? Então, é isso, assim, a gente está embrionário, mas já dá para a gente implementar vários cases de sucesso, pensando na eficiência e na conectividade, que vai ser a palavra do ano de 2025. Né? Então, acho bem interessante, assim, esses pontos que vocês trouxeram, que a gente nasceu, mas agora a gente tem que pensar como a gente conecta isso, deixando o bem-estar, né, dos nossos clientes e os nossos mais tranquilos e saudáveis. Para a gente finalizar e fechar as perguntas aí da galera, eu queria saber, assim, de vocês três, como é que vocês estão abordando essas preocupações também com dados privacidade? Aqui nos Estados Unidos não é tão forte essa parte de LGPD, de cybersecurity. Eu sei que está crescendo muito aqui nos Estados Unidos empresas de cybersecurity, porque, obviamente, acho que um dos principais ganhos que a gente teve aí de é a gente fortalecer essas empresas aí, que antes era muito comum em banco, né? Eu falo aí do Rafa, eu trabalhei 9 anos no Santander, eu sei como essa parte de segurança da informação é muito forte, já vindo dessas empresas de bancos, e a gente com várias startups agora, a gente tem que ter esse olhar também, porque os clientes cobram isso, né? Porque a gente está lá com os dados dos nossos clientes abertos para uma base de conhecimento, para uma IA, que a gente não sabe, né, a procedência do parceiro, inclusive, né, que a gente contratou, como ele vai fluidificar as informações que eu tenho da minha base de contatos de clientes para o mercado. Como é que vocês estão vendo isso na empresa de vocês, pessoal? Eu posso começar, pessoal? Um pouco até do exemplo que aí. você falou, né, Cá? A gente é um banco e segurança é o nosso DNA, assim, a gente tem... E aqui dentro do Will, especificamente, a gente tem 2 grandes drives de todas as iniciativas que a gente toca e isso tá no nosso plano estratégico e tudo mais. Experiência do cliente e segurança, que é a parte de riscos e tudo mais. Assim. Então, a gente é um ambiente extremamente regulado, o regulador é muito próximo, né? O Bacen audita muito a gente, está muito próximo. Então, assim, a gente não pode correr nenhum risco de segurança, porque esse é um risco... Além do tático, é um risco reputacional, né? Porque você vai confiar num banco que tem vazamento de dados, você vai confiar seu dinheiro, suas economias, os teus sonhos, a tua trajetória, toda a segurança da sua família numa empresa que tem dados vazados, assim. Então, a questão de segurança é extremamente complexo aqui para a gente. E isso, de alguma forma, ele inviabiliza talvez alguns testes que sejam mais bold, ou, putz, vamos testar esse negócio aqui novo, que eu não sei muito bem como é que eles vão processar. Nada disso acontece. Assim. Então, a gente tem como premissa, em todas as validações que a gente faz de produto, ou qualquer tipo de exposição de informações, que a gente valide de fato os riscos cibernéticos disso, se tem riscos críticos ou não. Assim. Então, para a gente, faz parte do processo de construção de produtos, de soluções aqui, que a gente tenha risco zero de segurança. Assim. Então, é uma premissa para a gente aqui. Até uma questão de transparência, né? Esses dias aí que a gente teve o bug, né? Mundialmente falando, né? Que é o sistema de banco, né? Você, mais do que ninguém sabe, o CEO da empresa chegou a falar assim, a gente estressou pouco o teste, né? Então, ele foi super transparente, falou, cara, a gente precisa estressar mais, eu acho que essa questão de segurança está muito associada a isso, né? Esse calor da emoção que a gente tá, vamos fazer, e aí, testou. O time de CyberSec aqui do Will, ele trabalha numa visão sempre de não deixar as pessoas confortáveis, porque é um pouco disso, assim, quando você... É aquela coisa, assim, o acidente, ele muito mais... Acontece muito mais acidentes de carro com pessoas que já dirigem há muito tempo do que com pessoas que dirigem pouco. Por quê? Porque o nível de atenção das pessoas é diferente. Assim. Então, quando você faz aquilo muito tempo, você faz isso recorrentemente, é muito fácil com que você afrouxe um pouco essa pressão de fato, assim, que você tira um pouco dessa atenção e tudo mais. Então, o time de CyberSec aqui é um time que não deixa a gente em paz nesse aspecto. Então, cara, a gente tem reuniões semanais, a gente tem apontamentos semanais, a gente tem validações e tem fluxos onde a gente efetivamente pode derrubar uma solução que algum time está construindo se não tiver validada a parte de segurança. Porque isso pode acabar com o nosso negócio de um dia para o outro. Com certeza. Então, para a gente é uma restrição
inegociável a partir de segurança. Assim. Então, e aí Boa. tem um componente complexo aqui na IA que não é muito claro o que acontece com os seus dados quando você manda, por exemplo, para a OpenAI, né? Tipo, você assina os termos lá de que, cara, você está permitindo que eles usem isso para treinar os próprios modelos, assim. Então, essa é uma Sim. restrição relevante e que aí muito mais a visão pessoal do Rafael o mundo não sabe muito bem como lidar com isso ainda. Acho que tem aí Sim. uma dicotomia de tipo, eu quero testar a AI, mas eu não sei o que eles vão fazer com os meus dados. Então tem ainda um pouco dessa zona cinzenta de em que momento que isso vai andar ou vai ter uma regulamentação para uso Tá. dessas coisas. Legal. Karina, me permite a intromissão? Nós temos pouquinhos Claro. minutos. Sim, Vamos tentar sim. ver se nós conseguimos responder. Eu acho que tenho duas perguntas que se vocês puderem objetivamente responder, porque a nossa ideia é cumprir aí o nosso horário. No máximo, passar uns 3 minutinhos. Pode ser, Karina? Claro, foi os minutinhos que a gente demorou para entrar, que a gente atrasou. Mas, Perfeito. bom, a gente está falando da parte de segurança, que é algo que é muito importante, muito relevante, acho que para tudo, né? Mas eu vou entrar com uma pergunta aqui, então, que a gente teve da Isis, que a gente está comentando muito sobre manter, né, o atendimento humano e assuntos muito complexos que a vai absorver, e ela perguntou para a gente como que a gente entende, né, essa necessidade de adaptação de perfil também dos agentes, né, se eles estão prontos para isso com as suas equipes atuais, se vocês estão prontos, se, né, aquela coisa do treinamento melhoria contínua que o Dani citou. Dani, eu vi que você levantou a mão, você e o Bruno, fiquem à vontade aí para a gente responder a Isis. Bom, vou começar, depois você complementa, tá, Dani? Isis, excelente pergunta. Eu acho que a gente acabou passando um pouco por esse tema aí dentro da discussão. Quando o ChatGPT começou, eu acho que a frustração foi tão grande que vocês ouviram a gente falar algumas vezes aqui, todos perderam o emprego, o ChatGPT vai acabar com o emprego de todo mundo. E eu acho que isso para a gente é mais sensível ainda. Hoje eu tenho praticamente 100 headcounts aí, falando de atendimento, Brasil e Estados Unidos. E o behavior, o sentimento deles é praticamente o mesmo, o feeling deles é praticamente o mesmo. O ChatGPT vai acabar com o nosso emprego. Mas o que a gente tenta acalmar e mostrar para eles que não é isso. Eu acho que, como a gente falou aqui, a ferramenta ela vai resolver pequenos problemas, ela vai nos problemas menos complexos. Geralmente, quando você tem um problema complexo, aí vou fugir um pouco até do L-Hub, tá? Falar um pouco de outros mercados, por exemplo. Quando você tem um problema de plano de saúde, por exemplo, que você precisa ter uma aprovação para ter uma internação, você não vai querer resolver esse tipo de problema com o ChatGPT. Você não vai querer resolver esse tipo de problema com o IA. Você precisa de empatia. Você precisa de ver alguém que está resolvendo o seu problema. Quando falta luz na sua casa e você está no meio de um banho, alguma coisa assim, você tem um bebê, você não vai querer resolver isso de forma rápida. Você quer que alguém entenda a sua dor. Então, eu acho que os agentes eles têm que entender que a gente vai cada vez mais ser o lado humano do atendimento e as soluções de inteligência artificial vão ser as resoluções práticas de dia a dia, coisas básicas, mas que cada vez mais o nosso time vai ser essencial para atendimento do cliente. Acho que é nessa linha que a gente vai. Boa. Dani, com você, para a gente finalizar, eu tenho depois só mais uma perguntinha. Eu reforço o coro aí, os pontos do Bruno. Eu acho que, assim, se a gente for ver a estrutura de CX de forma geral, eu acho que a gente tem CX cada vez mais tendo interfaces muito fortes ali com produto, com tecnologia de forma geral. Então, eu diria que o time, especialmente na camada mais de liderança, vai acabar absorvendo elementos de produto, elementos de tecnologia e vice-versa. Então, acho que tem uma transformação também do perfil na liderança, na gestão, de incorporar esses conceitos, de também ter uma dinâmica cada vez mais com essa cabeça de, cara, como eu consigo produtizar, como eu consigo usar a tecnologia sem perder a humanidade. E a parte ali da operação, do time de atendimento mesmo, eu assino embaixo na consideração do Bruno. Eu acho que o analista tem, eventualmente, uma mudança gradual de perfil, mas tem um elemento humano ali que é essencial. Então, eu acho que é até o paradoxo, né? Como é que as pessoas lidam com isso? Eu acho que, por um lado, é saber usar a ferramenta e, pelo outro lado, não perder a humanidade. Que eu acho que isso é uma coisa que tem acontecido, né? Todo mundo tem ficado mais robótico ultimamente, então, especialmente quando a gente fala desse trabalho de empatia, que demanda a capacidade de servir, cara, a capacidade de servir, a empatia, o trato ali para conseguir lidar com as coisas, entender a situação, a dor que a pessoa está passando, a aflição que a pessoa está passando, isso nos puxa para o aspecto que nos define como nós somos, humanos.
E aí isso não é o treinamento de ferramenta de bot que vai satisfazer. É o fator humano que ganha ali. Nossa, amei essa questão de empatia, a gente quase não ouve mais, né? Mais empatia e compaixão. Gente, eu acho que... Karina, deixa eu só interrompendo você, desculpa. Eu vou pedir, eu tenho acho que 1 ou 2 perguntas que não foram respondidas, tá? Por uma questão de tempo, eu vou pedir se vocês podem divulgar aqui o e-mail de vocês para as pessoas poderem perguntar algumas coisas diretamente. Pode ser? Eu anotei as perguntinhas aqui e aí a gente manda para eles as respostas, manda para o grupo, a gente passa para ou eles perguntam, normalmente fica mais fácil, eles perguntam diretamente para a pessoa. Acho que fica até mais fácil. Pode ser? Sim, ou pode chamar a gente no LinkedIn também, Bia. Ok, fica a critério de vocês. A gente colocou o LinkedIn, isso o Rafa já botou aí, e a gente vai estar sempre à disposição. E aí é um assunto que a gente vai ter muito tempo para falar, gente, porque como os meninos trouxeram, né? Karina, agora. Super obrigado, quero agradecer, a gente já está, né, estourou um pouquinho. Obrigada, Rafael, obrigada, Daniel, obrigada, Bruno. Eu acho que o assunto vai longe, mas vocês trouxeram alguns elementos que a Karina conseguiu juntar bem aí, no sentido de olhar, né, o que é relevante, o que não é, o que é importante, por que eu preciso, por que eu não preciso, não é porque é bonito, que é mais barato, ninguém tem dúvida aqui. Acho que ninguém pode achar que é tudo lindo, maravilhoso, colocar, senão ninguém colocaria, continuaria com a gente. Mas, enfim, faz parte da evolução, faz parte do negócio. Então, eu quero agradecer muito. Karina, obrigada pela sua junção aí de informações, trouxe até experiências suas. E Rafael, Daniel e Bruno, muito obrigada, agradeço. Gravamos aí e depois nós liberamos para você aí assistirem um pouquinho mais para frente, assim que tiver editado. Ok? Gente, obrigada. Um bom continuação de dia para todos aí. E, por favor, não esqueçam de responder a pesquisa. É importante vocês avaliarem também e colocarem aí sugestões de temas, porque é aberto. Tá? Então, eu deixo a critério de vocês aí essa participação. Obrigada, viu? Obrigada para todos. Pessoal, gente. Valeu. Bom restante de dia aí. E mais uma vez, obrigado. Valeu, pessoal. Beijão, Beijo, Karina. foi ótimo. Beijão. Beijo. Tchau, tchau.